Boa noite, tudo bem com você aí? Nós estamos aqui em mais um programa Marta Celestino, que está sendo colocado no ar agora no Facebook Marta Celestino e no YouTube Marta Celestino também, tá? Inscreva lá no canal, né? Dê um joinha e passe a seguir, porque tem muita coisa boa para você, tá bom? É com muita alegria que nós estamos aqui, porque eu fico esperando essa quarta-feira para a gente bater aquele papo. E eu sei que tem muita gente aí do outro lado esperando. Atrasamos sempre um pouquinho, mas pode ter certeza que vai valer a pena você ter esperado, tá bom? Falar em esperar foi a nossa conversa da semana passada, né? Mas essa semana o Senhor colocou algo no meu coração novamente, para que a gente possa estar falando aqui, né? E é uma coisa que eu acho que todo mundo passou. Mas como esse programa a gente direciona mais as mulheres, a pergunta é, você já está se sentindo ou se sentiu em algum momento muito cansada? Sabe, cansada mesmo, sabe, esgotada, chegar a estar esgotada, sobrecarregada, né? Uma coisa assim tão pesada, né, que você chega até a paralisar, a ficar sufocada, né, de tanta situação que você tá, e as coisas elas vão indo assim, sobrecarregando, cansando, começa a cansar, sobrecarregar, estafar, né, começa a estressar, porque aí a gente começa a se estressar, né, e vai acontecendo uma outra coisa que é paralisando, parece que a coisa não anda, não caminha, não vai, não flui, né? E aquele sufoco assim, e aquele chega a dar um vazio assim dentro da gente, né? Eu creio que eu tô falando aqui de coisas que eu também já senti e já passei por isso. Então eu quero te dizer que talvez você se identifique aí, né? Porque as tarefas, a nossa lista de tarefa, ela é tão grande, né? São tantas coisas que a gente tem que fazer, que se a gente for pôr mesmo na ponta do lápis tudo o que a gente tem que fazer e que a gente faz, a gente percebe que as mulheres elas têm sobrecarregado de tantas coisas, e como a própria Bíblia fala, né, que é o lado mais frágil, então a gente acha que não, a gente é forte e tudo, mas com isso a gente vai, uma hora a coisa vai sobrecarregando, né? E além de uma mulher que ela tem que ser mãe, ser mulher, ser esposa, ela tem que trabalhar fora, ela tem que ter, cuidar de tantas coisas. As mulheres ainda, quando são evangélicas, quando são pastoras, que a gente fala quando a gente tem um ministério, né? O ministério, ele é um trabalho para Deus, né? Ele é algo que o Senhor nos chama para fazer. Então, além da gente trabalhar fora, da gente ter todas as atividades que qualquer mulher tem, a gente tem ainda algo que nós chamamos de ministério, né? E a gente precisa se dedicar a esse ministério.
Então a gente precisa aprender, a gente precisa orar, buscar, se aperfeiçoar naquele ministério. Então se torna ainda uma coisa a mais, né? E eu creio que todo mundo, né, que quer, tem uma missão, tem um ministério, tem algo para fazer na parte de Deus, né? Dentro de uma igreja, dentro de uma cidade, dentro de um país, né? E é interessante dizer que as coisas que deixam a gente nessa maneira exausta e sobrecarregada, elas são exatamente aquelas coisas que a gente não pode abandonar, percebeu? Você quer abandonar, quer parar, quer deixar, mas é exatamente uma coisa que você não pode, por mais que aquilo nos satisfaz, nos deixa contente, porque tem muita coisa na minha vida que cansa, mas me satisfaz, me alegra, né? É uma canseira prazerosa, né? E é uma coisa que às vezes a gente não pode deixar de fazer. Você não vai poder deixar de ser mãe, por mais que isso te canse, né? Você não vai poder deixar, às vezes, de ser uma esposa e uma boa esposa, cuidando de tudo para casa e para o seu esposo. Não vai ter como, né? Não tem como abandonar, porque essas coisas cansam. Mas dentro dessas coisas que cansam, tem algumas que são prazerosas, né? E o ministério mesmo é algo que não nos faz tê-lo como obrigação, mas como um grande prazer, né? Porque se começa a tornar um peso, se começa a tornar algo cansativo, então não foi um chamado de Deus, né? Porque aquilo que Deus nos chama para fazer, Ele capacita, orienta e nos dá força para fazer aquilo, né? Mas o mundo, ele faz a gente acelerar, não tem como. E tem algo dentro da gente também, que às vezes a gente já é mais acelerada, mais dinâmica, e se você parar de tudo, faz até mal. Então é necessário ter uma dosagem, ter um equilíbrio nas coisas que a gente vai fazer, porque o próprio mundo exige isso da gente, né? Mas quando começa um quadro de esgotamento, um esgotamento físico, um esgotamento mental, um esgotamento emocional e um esgotamento espiritual, o que todos nós estamos arriscados a passar por isso, então é preciso desacelerar, tá bom? E se você não desacelera, eu posso dizer isso por mim, o Senhor te para, o Senhor te desacelera. E muitas das vezes a gente vai parar numa situação, né, que é pra gente parar. Eu disse um outro dia atrás, assim, que quando você não consegue descansar, ou você não consegue dizer assim, olha, eu não vou fazer mais isso, eu vou parar com isso, como tinha coisas que eu não tinha como dizer que eu não ia fazer mais, né? O próprio Deus quebra a nossa perna esquerda, nos põe numa cama, num hospital, põe numa situação, muitas das vezes para a gente descansar. E é o que eu me sinto hoje descansando em Cristo, né? Por quê? Porque todas nós somos escolhidas de Deus, e Deus não quer nada com Deus em demasia, em exagero. Tudo com Deus é com equilíbrio, então nós precisamos ter esse equilíbrio, né? E eu quero citar aqui Marcos capítulo 14, versículo 8, Marcos 14, 8, no qual Jesus mesmo disse essas palavras. Ele diz assim, ó, ela fez o que podia. Ela fez o que podia. Ele está falando de Maria, que ungiu a cabeça dele com unguento, né? E ali muitos acharam, o que ela está fazendo? O que ela está fazendo? E ele responde, né? Ela fez o que podia. Então eu deixo essa frase de Jesus para você. Faça o que você pode fazer, né? Não exija mais do que você possa dar. Porque quando a gente começa a exigir mais do que a gente pode, então a gente começa a ter tudo isso que eu acabei de falar agora, né? Tem um outro versículo na Bíblia que diz: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça com as suas próprias forças. Então vai ter muita coisa que vai vir na sua mão para fazer. E muitas delas dadas por homens, por pessoas, por chefias. Vai ter muitas coisas que vai ser dada por Deus, né? Mas o que Deus nos aconselha é:
Faze com tuas próprias forças. Agora eu te digo, Deus sabe a sua força. Ele sabe o que você pode, o que você consegue, o que você é capaz. Então, se você não fizer também com todas as suas forças, fazer com desleixo, fazer relaxadamente a obra do Senhor, vai ser cobrado disso, porque Deus sabe o seu talento, a sua capacidade, o que você sabe, e Ele sabe mais, o que você pode aprender a mais com isso. Então, se você se esforçar e se interessar, né, Ele vai ver naquilo que você está se esforçando e fazendo, não além das suas forças, mas você está fazendo aquilo que você tem capacidade e condição de fazer. Nem que para isso você tenha que colocar as coisas importantes, as urgentes, as emergentes, você sinalizar as coisas de uma forma que você comece a fazer elas em um nível que você dê conta. Mas é necessário dar conta, é necessário fazer, mas também é necessário não ultrapassar o limite e você não ficar num ponto que você não consiga fazer nada, porque estressada, cansada, depressiva, angustiada, só deitada numa cama, você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. E aí vai entrando num círculo, porque você quer fazer, não pode fazer, vai dando angústia, tristeza e vai aquele vazio e vai dando a incapacidade, o inimigo se aproveita de tudo isso e vai criando uma situação complicada. Mas quando você estiver em algo nessa situação, eu deixo para você nessa noite Salmo 46:10, Salmos 46:10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós não somos deuses, mas nós temos um Deus que tem a força, tem o poder, tem a graça, tem a sabedoria e tem tudo que a gente precisa. Então, aquieta, descansa. Olha que palavra diferente. Eu falei um monte de palavra pesada no começo, mas agora a palavra que eu falo para você e desejo para você é calma. Tô falando rápido, né? Calma, 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 calma. Tranquila. Olha que, soa tão gostoso. Tranquila. Calma, alegre, alegre, já vai mudando tudo, já vai mudando a situação. Sossegada, não é agitada, revigorada, pronta para outra, né? E realizada. São algumas palavras que já mudaram tudo. E é esse o quadro que Deus quer ver em você. Isso, a imagem que Deus quer, através de você, mostrar para todas as pessoas. Mas como isso, Marta? Como que eu posso fazer isso? Olha, eu percebi e descobri o segredo de tudo isso. O segredo é simplesmente você cuidar de você. Cuide de você de uma forma que honre a Deus. Cuide de você de uma forma que honre a Deus através da sua vida. Então, cuide de você de uma forma que honre a Deus. Olha que coisa mais linda isso. Porque quando a gente é assim, uma mulher assim, a gente dá conta, a gente cuida, a gente faz, a gente sabe fazer. Só que a gente faz tudo o que eu disse aqui, a gente faz pelos outros. Eu falei, a gente cuida do esposo, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do ministério, cuida disso. Eu não disse em nenhum momento cuida de você. Mas você tá vendo onde está o segredo? Cuide de você. Se você sabe cuidar das pessoas, você sabe cuidar das coisas, você sabe cuidar de você. Olhe para dentro de você, né? E não tem ninguém que saiba cuidar mais de você do que você mesma. Não tem. Você sabe, você se conhece, né? Então silencie tudo. Silencie tudo. No silêncio você vai ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus no silêncio, você vai se livrar, né, dessa ansiedade inquietante, dessa situação, aleluias, e você vai sentir Deus como Pai seu, como alguém que está ali para te ajudar, para cuidar. E é como se você, nessa hora, quando você olha para você, você consegue olhar também para Deus, que a correria às vezes é tanta que a gente não tem aquele momento de você olhar para Deus, né? E notar e sentir Deus como Pai. Mas deixe Ele cuidar de você, né? E viva num ritmo, sim. Viva num ritmo, mas não é num ritmo acelerado. É num ritmo da graça de Deus. Um ritmo da graça de Deus.
uns dias atrás, uns tempos atrás, antes de eu estar aqui, o Senhor me ensinou algo maravilhoso. Como se dissesse assim, 60% e 40%. Eu fiquei com 60% e 40%. O que é isso? O Senhor disse, 60%, Marta, vai ser as coisas que você tem que fazer, que você sabe fazer, que você já está fazendo e que você precisa fazer. 60% eu quero que você viva já planejada, já sabendo das coisas. Agora, os 40%, foi tão lindo esse ensinamento de Deus que eu comecei a viver. Os 40% 40% do tempo livre, do tempo sem nada, porque é nesse 40% de tempo livre que eu vou te dar coisas novas, coisas grandes e vou revelar-me a você. Aleluia, glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Que se eu preencher todo o meu tempo fazendo um monte de coisa, eu não vou ter os 40% que vai ser os de repente de Deus, que vai ser as surpresas de Deus para minha vida, que vai ser aquelas coisas assim que eu não sei, que eu não conheço, que eu não imagino, mas que elas vão acontecer. Então eu deixo para você, viva 60% do seu tempo e deixe 40% para Deus se revelar a você. Enquanto você espera isso, aleluia, espera no silêncio, ouvindo a voz de Deus e deixando o Pai cuidar de você, aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia, e faça o que você pode fazer. E eu termino dizendo, viva no ritmo, mas viva no ritmo da graça de Deus. Amém? Deus abençoe você e que você possa ter tempos preciosos, bem vividos na presença do Senhor. Um beijo, amo muito estar aqui com vocês, está sendo uma experiência incrível e uma novidade legal é que a gente vai estar aqui, todos nós, mais um mês junto. Maio, todas as quarta-feiras, às 20 horas, eu espero vocês, tá bom? Cada quarta um assunto. Mas, né, como nós já conversamos, nós já combinamos e já anunciamos, hoje nós temos aqui a presença tão gostosa, tão alegre da pastora Patrícia. Amém, ela já está aqui conosco e eu quero convidá-la para a gente conversar um pouquinho. Bom, querida. Maravilhosa, maravilhosa, né? Olha que linda. Nós não combinamos nada, mas é que a gente é linda, então, né, Patrícia? Gente, ela é um show. Inclusive, era isso que eu ia falar. A gente se conhece há tanto tempo já, né? A gente vai lembrar um pouquinho. A gente se conhece de Rubião, você já morou aqui, mas acho que mais foi no Colégio Vitória, né? Você era secretária lá, eu estava estudando, tal. Secretária da escola, então, isso mesmo. A gente já se conhece. E durante todo esse tempo, né, Patrícia, sim, a gente observa você e vê que você já mudou, já mudou bastante, assim. Hoje mesmo você está diferente, sempre. Né? E como que é isso, essa liberdade, assim, de você estar sempre mudando? Eu nunca gostei de estar sempre com o mesmo ar. Eu acho que na vida a gente já passa por tanta dificuldade. Se a gente puder olhar e se ver nova. Quando você se vê nova, você renova os seus planos, renova os seus projetos. E eu acho muito importante sempre surpreender. Eu sempre gosto de surpreender. Então, assim, quando as pessoas falam, vai, vamos tal lugar, eu falo, vamos. E ninguém nunca sabe como é que eu vou chegar, né? Até as minhas ovelhas, eles falam, ninguém sabe como a pastora vai estar na próxima semana. Então, assim, é desde muito cedo, né? Eu comecei usando trança, aí tira a trança e pinta e faz reflexo e alisa e encrespa e a gente vai tentando. Mas então isso é muito legal, né? Eu acho interessante, tanto no estilo de roupa, que ela tá tanto social quanto ela tá esporte, quando ela tá bem loucona, né? Aqueles macacão mais louco.
E é um estilo assim que marca a sua personalidade, né? Porque a gente já vê e já fala, a pastora Patrícia, né? E aquele tabu que quebrou, né? Porque tem que estar sempre assim, porque tem que estar de saia, porque tem que estar assim, né? Mas a gente vê que mesmo da maneira como ela se veste, ela está, Deus usa tremendamente, poderosamente, né? Não é verdade? Porque tanto que isso assim não dá o efeito sobre a sua aparência, né? E é gostoso isso, né? Essa troca, né? É muito bonito, porque quando eu tinha essa mudança na minha vida, eu sempre gostei de mudar, eu sempre gostei de ser diferente, e aí eu me converti. Quando eu me converti meio que doutrina. E aí entrou uma fase um tanto difícil, porque daí eu tentei vencer e esconder a minha essência. Que a minha essência é essa, de ser diferente. E eu acabei numa depressão. Olha. Eu acabei numa depressão com 130 quilos, fechada dentro de casa. 130 quilos, fechada dentro de casa, nem depilar. Era aquela depressão profunda, porque eu venho de uma família depressiva e todos sabemos, né, que a depressão ela pode ser hereditária. Né? Eu falo que assim, Deus permitiu que eu trabalhasse na área da saúde para entender as coisas de todas as maneiras, tanto da forma espiritual, como da forma técnica, da forma da saúde. E aí eu tive essa depressão. A minha mãe, ela sempre foi depressiva. A minha mãe, ela era bipolar, ela era depressiva, e eu passei por essa fase porque eu queria mudar e ao mesmo tempo achava que não podia, porque por conta da igreja, por conta da doutrina, por conta daquilo, e aí foi onde eu fui me fechando. E causou então algum mal? Causou um mal, causou um fechamento. E quando foi assim que você se libertou disso e voltou a ser livre, né, nas suas escolhas? Foi assim? Foi algo... Foi difícil? Foi algo... Eu falo que tudo na minha vida... Né? Vai trocar um pouco o microfone aqui. Só um instantinho. Ao vivo, né, gente? Técnico. Probleminha, será que mais vai? Com a joia aqui. Tá bom? Mas é um assunto bem interessante, hein? Presta atenção aí. Foi algo bastante importante para mim, e porque assim, eu comecei a ir numa igreja de doutrina, com um pastor de doutrina, todas as missionárias deles eram doutrinadas, pastor Walter Calisto, na Vila Antártica. E uma noite eu falei, Deus, eu não estou conseguindo me identificar, não estou conseguindo ser mais eu. Estava interferindo no casamento, interferindo no relacionamento familiar. E eu falei, Senhor, eu vou fazer uma oração para o Senhor me mostrar aquilo que o Senhor quer, porque eu não estou aguentando mais ficar assim. E eu me lembro de um sonho. Nessa noite eu dormi e Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu estava no alto de uma montanha, de pé, e como se fosse uma câmera 3D passando na minha volta, e eu via o cabelo curto de nuca batida, que é o cabelo que eu tinha quando eu me converti. E aquela câmera foi passando, eu vi calça jeans, eu vi brinco, e eu acordei assustada na madrugada e falei, agora enlouqueci mesmo. As pessoas já dizem que eu sou meio maluca, agora enlouqueci mesmo, né? Porque tô assim, tô servindo, e sonho aí, né? Que tô de cabelo curto, como assim? Como que vai ser? Tô numa igreja de doutrina, um pastor, né, rígido, né? Orando na fila de libertação, naquelas quarta-feiras maravilhosas, né? Espetaculares que a gente tinha de culto de libertação no Brasil para Cristo da Vila Antártica. E eu acordei e falei, olha, no meu sonho o adversário pode entrar, mas na palavra do Senhor ele não entra. E eu abri a Bíblia e saiu Cantares, e dizia assim, como o noivo se agrada da sua noiva, com a pele morena adornada entre os teus enfeites. Olha! Eu falei, não, a palavra é palavra. Agora não tem como, porque não posso nem dizer que foi a vizinha, porque o Senhor fez questão de detalhar a pele morena adornada entre os enfeites. E eu disse, Deus, eu me converti para te obedecer, então eu vou obedecer. E já desci no centro da cidade, meu irmão é cabeleireiro, falei, corta.
É Ele olhou verdade, pra mim e disse, tá cabeleireiro. doida? Eu disse, corta. Como? Nunca batida. Ai, Jesus. Ele disse, pronto, agora endoidou de vez mesmo. Eu, pode cortar. Cortei. E era quarta-feira, esse culto ele era de quarta-feira. Falei, agora eu vou pra igreja. Ai, cheguei na igreja, um culto de libertação. Falei, eu vou já sentar no último banco, se o pastor mandar embora, tá mais perto de ir embora, já na porta, né? E sentei na porta ali, falei, ele é um homem de Deus, ele vai notar. E imediatamente, naquele dia, ele entrou pelo fundo, ele deu uma olhada e ele foi pro escritório e já mandou me chamar. Ai, Jesus. Ai, meu Deus, o gabinete O obreiro pastoral. deu uma batidinha no meu ombro Vamos e lá. disse, pastor quer falar com você. Eu falei, já peguei a bolsinha e falei, vamos lá. Mas eu confio em Deus, eu aprendi a ouvir a voz do Senhor, eu sabia que era a voz de Deus. E aí eu cheguei na porta do escritório dele, assim, ele sentado no escritório, ele disse assim, não precisa nem entrar. Eu falei, Deus, com a cabeça baixa, aí ele levantou a cabeça e disse, eu orei pedindo para Deus, alguém que tivesse os dons que você tem. O que Deus está fazendo com você a partir de hoje é para alcançar as pessoas que você tem que alcançar, da forma que Ele quer que você alcance. Quem sou eu para questionar Deus? Para mim você é uma resposta. Eu queria alguém que tivesse o dom que você tem e você está aqui. Vá lá, dobre o joelho e vamos trabalhar, porque tem muita obra para fazer. Glória! E daí, já soltei, né? Aproveitei e já soltei como foi tudo. E tô aqui. Assim, eu gosto muito de ser eu. Então eu entendi que Deus me permitiu ser Patrícia. Que bom que nós temos a Patrícia, né? Que bom que temos ela livre dessa maneira. Não estamos aqui falando mal de pastor, nem de quem usa o que usa ou com você como você é. Não, mas queremos entender, né? Que mesmo é um assunto para um outro dia, uma outra vez, que é muito interessante, que eu já sofri muito com isso também, mas interessante saber que Deus usa da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer e quem Ele quer. E o Senhor, Ele precisa pôr pessoas em todos os lugares. E Ele tem pessoas para colocar, tanto na sociedade, nas grandes elites, que às vezes a gente não vai conseguir atingir, quanto Ele tem condições de pôr numa favela ou em um lugar onde só tem bandido, só tatuado, só cabeludo, só surfista e tantos outros tipos de pessoas que precisam ser alcançadas porque são amadas por Deus, né? Mas então não se prive, não se deixe, né, de que Deus use você, mas que você possa se libertar, porque como ela disse e eu já disse no começo, tudo isso cansa, estressa, leva à depressão, a uma situação que às vezes a pessoa não precisava passar, né? Mas como eu disse, no silêncio ela ouviu a voz de Deus e foi lindo ela dizer que ela sabe ouvir a voz de Deus. E outra coisa interessante que foi dito, se vocês prestarem atenção, é que no sonho o inimigo podia entrar, mas na palavra não. Então busque a palavra de Deus. Então, olha, eu amo ter uma amiga como você. Eu amo, é tão bom a gente ter variadas amigas que eu tenho, cada uma de um jeito, e eu amo todas elas, né? Então, hoje ela tá lisa, né? E eu acabei ficando lisa. Ela veio de branco, vem de branco. E olha, tem dia que ela tá crespa, tem dia que tá batidinho. Eu acho linda essa variedade, gente. Eu preciso entrar nessa. Eu não sei como faz isso, deve ser... né? A milagre aí, né? Deixa quieto, não vamos contar um segredo não, né? Mas esta é a Patrícia que nós conhecemos, amamos e que só tem ela em Botucatu, né? Só tem ela em Botucatu. E a gente louva a Deus pela vida dela, né? Mas isso daí que você falou é o seu jeito de ser. E agora, assim, a vida que você leva como mãe, como vó da Sofia, aquela coisa mais linda, né? Como pastora, como mulher que você é, uma mulher bonita, né? E também como profissional, porque como ela disse, ela trabalha ou trabalhou já em várias áreas, na parte de RH, na parte de secretaria, na área da saúde, e depois nós vamos falar de algo que ela anda fazendo ultimamente, né? Vai ter uma pontinha de propaganda aí. Mas fala um pouco aí, a gente conhecer você. Então, Patrícia,
46 anos, muito bem feitos, obrigada. Eu costumo dizer assim, que às vezes falamos de humildade, né? A gente tem que ser humilde, mas a gente tem que ser sincero, né? Não. Então, assim, eu trabalho muito na área da saúde e tenho essa minha vida espiritual. Gosto de libertação, gosto muito de libertação, muito da área de libertação, porque eu nasci num berço espírita, né? Eu cresci e eu gosto muito. E eu aprendi, trabalhando na saúde, a experiência que Deus me deu trabalhando na saúde é juntar as duas coisas. Eu costumo dizer que a gente tem que saber o limite entre o físico e o espiritual. E o Senhor fez isso comigo, né? Hoje eu sei o limite entre o físico e o espiritual, aonde a pastora pode entrar, aonde eu tenho que falar, olha, vamos parar? Vai no psicólogo, ele vai te orientar. E tenho desejo de fazer psicologia, porque lá no meu trabalho, né, as meninas do meu trabalho me chamam de psicotora, que é uma mistura de psicóloga com pastora, que sempre resolve o problema. E eu falei, eu levei a sério isso daí. E eu vou ser psicotora. Mas assim, avó, eu sou uma avó como todas as avós que estragam, né? Se baba, né? Estrago. Eu só não estou estragando porque está longe de mim. Senão, estava perdida. Mas linda. Ensino para minha neta, assim como eu ensinei para minhas filhas, porque nós somos negros, de raiz negra, e eu fui militante, né? Mulher negra, militante, desde a época da escola eu fui militante de movimentos negros, né? Movimento para nos estabelecer, para não deixar, né? Aquilo que é tão maravilhoso de nós se escondido. Então, assim, ensino a amar o blackão. Então, assim, elas amam o black, mas elas sabem que se elas quiserem ser lisas, elas podem ser lisas, mas nunca perder a identidade. Entendeu? Porque, assim, eu mudo de cabelo, eu mudo de roupa, mas eu não mudo de identidade. Identidade é tudo, né? Então, assim, nós temos a nossa identidade e eu tenho ensinado isso. Mãe, profissional, não é fácil, porque a gente, né, vem de um culto de libertação, sai meia-noite, 1h da manhã, 6h da manhã, posto de saúde, aí 7h da manhã, às 5, auxiliar administrativo, né, mexendo com pessoas e cuidando, mas sempre o importante é a gente aprender a deixar cada pessoa no seu lugar. A mãe em casa, a profissional. No trabalho, a pastora para a obra. Porque se a gente não conseguir separar quem somos e juntar tudo, a gente confunde pessoas. Né? Eu achei muito importante quando você diz Marta Celestino, é a Marta Celestino. É a mulher Marta, são as experiências da mulher Marta, são as vivências da mulher Marta, e é muito importante. Hoje, muitas de nós perdemos a nossa identidade. E é algo que é muito importante, é saber quem é você. Separa. Dá a qualidade da profissional, dá a qualidade da pastora, dá a qualidade da mulher, dá a qualidade da mãe. Então, assim, como mãe, eu sou chata, eu sou pegajosa. Um dia acharam que eu espancava meus filhos, porque eles são tão educados na casa dos outros, que disseram, sua mãe deve ser aquelas mulheres que bate de reio. Mas não é. Eu sempre converso com os meus filhos sobre tudo. Tudo. Eu prefiro que os meus filhos aprendam comigo do que com o mundo. Então, eu falo de tudo com eles, desde pequeno, né? Um dia a gente fez um encontro de casais lá com o pastor Val, e a Bárbara levantava a mão para tudo. Ele disse, viu, alguém que tem uma mãe que não seja a pastora, para dizer que ela não é normal, ela fala até que não é para falar. Mas é isso, eu acho que mãe e amizade, a identidade, eu acho que é tudo. Onde você passa, onde eu passo, é meu jeito. E dá conta de tudo, né? Consegue conta do recado. Tenho dado conta do recado. Tenho dado conta de ser mãe, de ser cuidadora. Eu gosto eu mesma de levar meus filhos. Então eu faço meus horários se juntarem para poder eu levá-los. Eu levo para a escola, porque a gente vem conversando, a gente troca ideia, né? A minha casa é casa de jovem. Os filhos dos amigos, né? Ficam na minha casa. É minha casa. Vamos para casa da tia?
No carnaval não teve retiro para os outros. Para mim teve retiro, que tinha 7 adolescentes na minha casa. Né? As mães deles agradecendo. Mas é por quê? Porque eu falo que com Deus não precisa crescer. É verdade. Então eu falei assim, Senhor, eu não quero crescer na tua presença. Eu quero continuar sendo essa. Se tiver que sentar no chão, a gente senta. Se tiver que falar de sexo, a gente fala. Se tiver que falar de amizade, a gente fala. Se tiver que dançar, eu danço. Porque o E Senhor a nos gente fez vê livre. isso tudo nos frutos, né? Porque a gente vê que os filhos estão bem, a gente vê que a gente conquistou várias coisas, a gente vê que a igreja estamos conseguindo, a gente vê que as coisas, né, que os netos... E vai indo. Então, cada coisa que a gente vai vendo o resultado, a gente vai vendo que, por mais que a gente teve erros, teve falhas, não conseguiu ser tanto, mas a misericórdia de Deus é tão grande que vai encaixando as coisas e a gente tem o quê? Uma história para contar, tem um legado para deixar, né? E tem algo lindo de Deus. Mas vamos pela primeira etapa aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui, ó. Lucélia Matias, aleluia. Pastora Nádia, nossa amiga. Pastora Patrícia, benção de Deus, chamando nós de linda. Diz que está intercedendo por nós. E vamos adiante, não pode parar, né? Também a pastora Eunice, que já esteve aqui. Amores da minha vida. Você também é o amor da nossa vida, né? A Márcia Alves, lá de São Manuel, paz, pastora, paz, Márcia, Deus que abençoe você, sempre dando uma força aí pra gente, né? Boa noite, pastora Patrícia, boa noite, pastora Marta, é a Lucélia Matias Massacani, que manda um boa noite, viu? Deus abençoe você. A pastora Nádia perguntando se nós combinaram, não combinamos, eu falei que eu ia combinar roupa, mas não combinamos, e no fim deu certo. A Lu, amo vocês do jeitinho que são, lindas, livres, leves e cheias do Espírito Santo. A Lu tá aqui nos bastidores, né? Ela tá sempre com a gente aqui ajudando e realmente ela vem se espelhando, né, nessas grandes mulheres de Deus que são minhas amigas e acaba se tornando amiga dela e tá crescendo com isso, né? Que realmente da gente olhar, a gente aprende muito, né? Então, amamos você também, Lu, né? Tem bastante gente assistindo conosco. Pastor Carlos, muito obrigada. Valéria Ribeira, paz do Senhor, minhas irmãs. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Valéria, né? A Ione tá assistindo, né? A Sandra, glória a Deus, palavras maravilhosas. Sandra Amaral também, boa noite, boa noite. Aline Liberato, paz do Senhor, pastor. O Naitran, lá da África, obrigada pela sua presença mais uma vez. Aline Liberato, paz do Senhor, abençoadas. Paz do Senhor, você também é abençoada, né? Aprendendo mesmo com vocês, meus espelhos referência. Continue postando aí, coloque aí algum recadinho, deixa um oi pra gente, um passo, faça perguntas, né? E nós estamos aqui, ao vivo, programa Marta Celestino, toda quarta-feira, às 20 horas, né? E já começou, eu tenho certeza que você descobriu muita coisa da pastora que você não sabia, porque aqui é assim, gente, aqui é verdade, aqui a coisa você aprende, você descobre, sabe muitas coisas, né? Mas a gente falou de tudo isso e nós não temos muitas pastoras assim. Temos sim, mas assim, vamos falar de nós que somos pastoras na cidade de Botucatu, que estamos à frente de uma igreja, né? Muitas das vezes sozinhas, né? E eu queria ouvir de você um pouco como que você tem levado isso, ainda mais agora que a gente está à distância dos membros e tem que mantê-los, tem que alimentá-los, né? E ser pastora numa igreja, né? Um pouquinho sobre isso. Pastorear é algo que não é muito fácil, porque a gente lida com o ser humano, lida com pessoas, mas é o histórico. Aquilo que você criou, aquilo que eu criei com as pessoas, o vínculo que a gente criou é um vínculo de amor, é um vínculo de afeto. A gente se fala, né, pelos grupos da igreja, a gente se fala todos os dias, temos as lives. Deus tem feito grandes coisas e tem a identidade, aquela coisa da identidade, né, identidade pastoral. Eu costumo dizer para eles que a ovelha, ela, quando esfregou uma na outra, porque a gente esfrega um no outro, ficou com o cheiro do pastor.
Então, assim, muitas das minhas ovelhas tem a minha, né, a gente consegue colocar a nossa personalidade, dirigir uma obra, não é fácil, porque você tem que ser a voz firme somos nós. Então, é a gente que decide, é a gente que levanta, é a gente que diz senta, é a gente que diz vamos, mas uma coisa eu aprendi e trouxe. Para eu dizer para alguém, faça, é porque eu já fiz. Então, se eu disser, faça, é porque eu já fiz. Então, eu já limpei com muita alegria, eu já fui porteira com muita alegria, tudo na casa do Senhor eu já fiz. Então, quando a gente fala com propriedade, quando você fala e não é simplesmente ordenando, não é, vamos fazer, eu gosto muito do vamos fazer junto. Que a gente cresce junto. Então, e com esse jeito de sempre mostrar, eu tento fazer com que o ser humano ele se enxergue. Que você enxergando quem você é, as suas capacidades, você começa a despertar. Então, eu falo assim que eu gosto muito, e eu falei para Deus assim, Deus, quando o Senhor me chamou, então eu quero que seja como foi comigo. Deus sempre me surpreende. E Deus surpreende as ovelhas, Deus me surpreende a todos os dias. E nesses tempos de crise, eu não consigo ficar parada. Você sabe que eu tenho um problema sério em parar, né? E eu tenho um problema sério e faz aí uns 12, 13 dias que a gente está dando comida para os caminhoneiros. Olha então só. Eu levanto às 7 da manhã, a gente pega algumas ovelhas minhas, e aí eu vou dar comida para os caminhoneiros. A gente faz 100 refeições, e distribui. São 100 refeições todo momento, né? E a gente distribui as refeições para os caminhoneiros. São 100 refeições por dia, então a gente dá a palavra de Deus, a Bíblia, né? A gente dá uma Bíblia para cada um deles, a refeição, falamos de Jesus, fazemos a obra, e conforme a gente foi fazendo isso, o que aconteceu? Surgiu mais gente. Então, tem os caminhoneiros que comem das 10 ao meio-dia, e a partir do meio-dia, apareceu um monte de favelado, e a gente dá comida para eles, e ora, e conversa com eles. Então, as minhas ovelhas falam, pastora, o que a gente gosta da senhora é que a senhora está sempre envolvida com algo que edifica. Olha que Deus. Então eu procuro sempre estar com alguém que edifica. Estou num propósito de oração com uma ovelha que está acometida por um câncer, está passando por uma fase muito difícil. Então eu tenho orado com ela todos os dias, porque eu falo para Deus, me mantenha com o pé no chão. A gente sempre se envolve com outros também que não são ovelhas do pasto, né? Sim, não tem como, né? Nossa, meu telefone, eu acho que tem na lista. Se existir lista, o meu tem na lista, porque tanta gente manda mensagem e quer conversar, eu falo, da onde que você pegou meu telefone? Não sei, mas tem. Então, assim, é estar junto, é fazer junto, é dizer, olha, eu dou o primeiro passo com você. Então, você os não primeiros pensa passos, em parar, nunca? Não. Parar. Eu quero ir mais longe, Amém. na verdade. Graças a Deus, né? Em cada conversinha, a gente para um pouquinho, né? Para agradecer a Ju, né? Deus abençoe de estar aí assistindo. A Mai lá do Rio. Amada, beijo, viu? Deus abençoe você por tudo, você é preciosa. Manda um beijo, te amo. A Fernanda Neves assistindo, Caio Gomes, a Natália Burgarelli Messias, né? A Lucélia, lá em cima, ela diz... Ai, Lucia, tô falando errado seu nome, né? Lucileia, tô falando do Célia. Lucileia, é verdade, a live é uma benção e a gente se alimenta da palavra. Que bom, né? Rodrigo, e ela disse assim que ela deixa tudo para acompanhar. Ai, que gostoso, não faz ideia como isso agrada o coração da gente e de Deus. Saber que o nosso trabalho aqui, né, tudo isso que a gente prepara para estar com vocês, está sendo bênção na vida de vocês, né? Compartilhe, gente. Vai lá no YouTube, procura Marta Celestino. Na hora que você achar, tem uma palavrinha escrita assim, ó, inscreva-se. Aí a hora que você apertar, ela vai se transformar em outra palavra. Vai estar escrito inscrito. Aí você faz parte. Olha, de inscreva-se para inscrito. Eu quero ver isso lá, porque vai ser benção. Ah, e tem o sininho também. Tim, tim, tim.
Aí você aperta no sininho, põe algum comentário, né? Tem no rodapé aí, ó, vai dando uma olhada, tem no rodapé, tá bom? Aí eu vou aproveitar que eu tô fazendo propaganda e vou parar tudo aqui para falar, gente, RF Produções, né? O Reinaldo tá aqui com a sua esposa do outro lado, fazendo toda essa filmagem, a gente fica assim, né? A câmera aqui, é muito chique, né? Então, quando você precisar de qualquer serviço nessa área, tudo que você precisar, ele sabe tudo, tem aparelhos por tudo e tem o telefone dele aqui, ó. Vamos ver aqui embaixo, ó. Tá bom, gente? Vamos lá, então? Mais um pouquinho? Márcia assistindo, né? Amém. Pastora abençoada, Eliana. Olha, eu não sei qual que você tá falando. Você falou pastora abençoada, então não sei qual das duas. A gente recebe, tá bom? Ele usa pastor e ela fala mesmo, entrega mesmo. Amém, graças a Deus, né? Mas, Patrícia, tem algum momento na sua vida que foi um momento muito difícil? Alguma situação muito assim que te fez parar tudo e realmente buscar a Deus de uma forma mais intensa? Alguma dificuldade, algum problema, alguma situação? Teve esse momento difícil que você passou assim? Então, parar, graças a Deus, eu não sei esse significado da palavra parar. Porque quando mais difícil, mais eu corro para o Senhor. Mas, sem dúvida, foi o acidente da minha filha. Verdade. Sem dúvida. Gente, foi uma situação muito difícil. Foi ali que eu tive que obedecer mesmo a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor contra a minha própria vontade. Né? Porque quando eu cheguei no hospital e ela entrou no centro cirúrgico, eu falei, eu vou dobrar os joelhos aqui e vou ficar aqui até ela sair do centro cirúrgico. Porque, gente, um minutinho só, se Botucatu parou por conta disso, se todas as igrejas pararam para orar, eu parada, sabe? Foi algo assim que... Então, imagina ela mesmo. Realmente, eu acho que foi um ponto cruciante aí. Foi. E aí eu falei, Deus, aqui eu vou ficar. E quando eu dobrei meu joelho, Deus falou, não, você não vai ficar aqui. A igreja está te esperando. Foi um choque espiritual. Eu falo que eu atravessei uma bolha. É como se você atravessa uma bolha. Um choque entre cumprir uma palavra que Deus deu para o Senhor, de obedecê-lo acima de tudo, ou cuidar dos teus. E eu falei, Deus, como é a minha filha? Ela saiu de mim. E outra, era 2 vidas, né? A filha e a neta. Não sabia o que ia acontecer com elas. E o Senhor naquele momento disse, você disse que cuidaria das minhas coisas enquanto eu cuido das tuas. Glória a Deus. As minhas coisas estão lá. Eles estão te esperando. Você disse que ia ser espelho. Você disse que ia ser testemunho. E eu falei, Senhor, mas a esse preço. E aí eu deixo algo que Deus falou no meu coração. Confiança. Ou você confia, ou você não confia. Não dá para confiar desconfiando. E foi assim que o Senhor falou comigo. Ou você confia, ou você não confia. Eu falei, não, eu confio no Senhor. Eu estou aqui e ela é sua criação, eu vou. E eu fui. E foi muito difícil entrar na igreja, porque quando eu cheguei na igreja, todo mundo já estava sabendo do acidente. Naquele dia não cabia gente dentro da igreja. Porque eu acredito que muitas pessoas foram ali para ver como eu ia me comportar diante dessa situação. Então, tinha um excedente de pessoas. E eu entrei, e eu ministrei, e eu saí de lá e voltei para o hospital, e fui ver a minha neta, depois que ela já tinha 2 horas de nascida. Na UTI neonatal, entubadinha, desci ao UTI adulto. Eu falei, Deus, eu preciso ver minha filha hoje. E o Senhor falou, você vai vê-la. E eu desci, e o Senhor falou assim, lembra que os sinais acompanham todos aqueles que creem. E eu falei, Senhor, os sinais, ele disse, a partir de agora, sempre eu vou te dar um sinal. E eu cheguei, eram 11h30 da noite, quando eu cheguei na porta da UTI, toquei a campainha e ouvi uma sandália que vinha lá de dentro,
Meu coração batia acelerado, não tinha visto ela. Não tinha visto. E a menina abriu a porta e falou, Patrícia? Eu falei, aquilo me deu uma paz. Eu falei, eu vim ver minha filha. Ela falou, sua filha? Mas que filha? Eu falei assim, a moça do acidente de moto. E aí as pessoas olham com aquela cara de, coitada dessa mãe, né? Coitada da mãe. A filha está praticamente morta. E ela foi, que conversou com o médico, e o médico veio e falou, não, deixa a mãe ver. E eu entrei e falei posso entrar? E me higienizei, entrei na UTI, encostei na cama, olhei para ela, e aí veio um filme na minha cabeça. Eu lembrei de tudo que a gente viveu até ali, tudo que a gente passou até ali, os nossos planos, o quanto a gente estava esperando a Sofia com tanta alegria. Ela toda ralada, toda inchada, o cérebro dela estava muito inchado, a cabeça dela estava muito inchada, entubada. Aí você lembra que tem medo de escuro, para tirar sangue precisava pegar na mão. E eu falei, Deus, eu não vou aguentar. O que eu vou fazer? Não sei se ela está me ouvindo, não sei se não está. E aquele momento o Senhor falou assim, todos os dias você vai louvar com ela. Eu falei, Senhor, como cantar numa situação dessa? E o Senhor disse, e cante essa. E aí eu sempre abaixei no ouvidinho dela e disse assim, Pai, eu confiarei, Pai, eu confiarei, Pai, eu confiarei, eu confiarei. E falei para ela, filha, eu vou confiar no Pai, confia nele também. A gente vai sair daqui junta, em nome de Jesus, porque eu confio na promessa do Senhor para a tua vida. E saí e tirei uma foto dela, que eu tenho guardado. É difícil porque quando a gente começa a falar no assunto, a cena volta, né? E foi uma cena muito difícil. Foi uma força que eu tive que tirar de Deus mesmo. Toda vez que eu falo, eu vivo esse dia, eu vivo esse momento. Mas Deus me deu força, eu saí, fui para minha casa e muitas pessoas perguntando como era, como tinha que ser, como estava acontecendo. Eu conversei com os meus amigos médicos, os meus amigos fugiam de mim. Meus amigos fugiam de mim por conhecer o laudo, saber o que estava acontecendo, né? Alguns amigos, né? A gente trabalha na área da saúde, eu tinha amigos médicos, um amigo médico neurologista. Liguei para a esposa dele e falei, fala com seu marido. Ele falou, não vou retornar para essa mãe, eu não vou dizer para ela o que está acontecendo com a filha dela. E aí eu falei, bom Deus, eu vou confiar. E comecei a confiar no Senhor. E eu, ouvindo os médicos dizerem que não tinha jeito, e eu falei, eu vou ser seus olhos e vou ser seus ouvidos, eu vou cuidar da tua filha até você chegar para pegar ela. E Deus foi fiel, né? Na segunda-feira, quando a médica falou para a gente que estava só aguardando, qualquer momento podia acontecer o óbito, e Deus falou comigo aquele dia na palavra, né? Um sinal me pede, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o milagre de Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites, sozinho, no escuro e no ventre de um peixe. Mas ao 4º dia houve um milagre. Graças a Deus. E eu cheguei, postei no Face e falei, pode começar a contar, se Deus falou, está falado. E para a glória de Deus, na quinta-feira, depois dos dias falados por Deus, minha filha acordou do coma e voltou para a gente. E hoje é meu braço direito na obra do Senhor, né? Pastora também, né? Pastora, mãe de família, cuida da filha dela, amamentou, não é sequelada, voltou para a faculdade. Então, é difícil, mas foi maravilhoso o que Deus fez. E vai continuar fazendo, né? Então, assim, foi muito difícil. Mas eu tive muita força. Os meus amigos, todos mandavam mensagem, oravam comigo, diziam, não desista, confia no Senhor, confia no que Deus está te falando. Você, quando a gente faz a obra do Senhor e Ele diz que vai fazer, Ele faz. E Deus fez. E costumo dizer assim, né? Que as pessoas falam, você ficou sem dormir? Não. Eu não tenho que tirar o meu sono. Por enquanto, eu não tive essa experiência. Porque quando eu me converti, eu não dormia.
por conta de situações difíceis. Eu fiz um propósito com Deus, eu pedi para dormir. Então, eu durmo. Porque aquele que confia, deita e dorme. Eu fiz o que eu tinha que para fazer, eu deitava e dormia. Deixava Deus trabalhar. E por isso, eu abraço, eu beijo, eu pego a minha Sofia gostosa, a minha filha linda, comemoro 2 aniversários, né? Quando a Sofia faz anos, a Bárbara faz ano também que renasceu para Jesus. Então, assim, não foi fácil, mas Deus é fiel. Graças a Deus, que testemunho lindo, né? Realmente a gente acompanhou ali na Unesp e sendo elas, né, a filha da pastora Patrícia e nora da pastora Lídia, né, 2 grandes mulheres em Botucatu, todo mundo se levantou, né, pela vida delas. E hoje a gente louva a Deus mesmo. Bárbara linda, maravilhosa, ela sabe que eu admiro ela, né? Pastora Bárbara, né? Realmente um braço direito ali. E a Sofia é aquela graça maravilhosa, né? Já saí com ela, já passeamos, ela é muito carinhosa, muito inteligente, nem parece a idade que tem, muito grande, né? Uma menina alta, grande, inteligente. Então, o Senhor é aquele que faz a obra por completo, né? O Senhor não deixa sequela e realmente foi um momento difícil, eu imagino, mas uma grande vitória e um grande testemunho para ser contado por onde for, por onde passar, né? Graças a Deus por isso. E tudo isso que você passou só amadurece a gente, não? Só traz pra gente mais fé, mais força, mais confiança, né? E aquela coisa, né? Se eu passei por isso, eu passo por qualquer situação, né? Então Deus seja louvado e continue abençoando vocês grandemente, né? E aqui muita gente dizendo, assistindo, né? A Cris, Marcos, a Lucileia, ela corrigiu as 2 pastoras, abençoada. Ai, querida, é uma benção mesmo, você é uma benção. A Sônia está assistindo, a Sônia Silva, é uma amiga minha, temos orado por ela e grande é o milagre, né, que Deus está fazendo. A Giovana Vendrame, a Nivânia, lá de São Paulo assistindo, também obrigada. A Eliana Paz do Senhor, a Karine Cardoso também. Eu não sei onde ela está morando agora, mas passou com a gente, ficou um tempo aqui. E aquela menininha linda também, abençoada, com saudade, viu? Amém? Paz do Senhor, Sônia. Amém. Verdade, é Ele que resolve e tira das nossas mãos. A Lucileia, a Cláudia assistindo, a Lu, Bilenque, Bárbara, é um milagre do Senhor. Realmente, a Bárbara é um milagre. Eliana Barbosa, amém. Marilena Gabriel assistindo. A Keila, beijinho da mamãe para você assistindo. A Keila é outra. A pastora me ajudou muito a orar pela vida da Keila em momentos também muito difíceis, né? E eu lembro que ela também cantava um louvor que era o hino da Patrícia, né? Sim. Qual que é o hino da Patrícia, vocês sabem, né? Ela vinha aqui na igreja, ela cantava e ficou sendo o hino da Patrícia e o hino da Keila. Porque eu tomei posse um dia, eu estava de olho fechado e ela pregou e foi cantar, né? E quando ela cantou esse hino, o Senhor me deu uma visão e eu vi, né? Eu tive uma visão. E ela não sabia, lógico, ninguém sabia que eu estava tendo essa visão. Enquanto eu estava tendo essa visão, ela chegou perto de mim e no meu ouvido ela falou assim, que era verdade, que aquilo que eu estava vendo iria acontecer. Olha só, iria acontecer. Então Deus confirmando. Então aquele hino que ela estava cantando e profetizando aquilo, marcou. Canta um pedacinho. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Eita glória, que saudade! Esse é o hino realmente.
E não pare, viu? Não pare. Não pare de lutar, não pare de guerrear. Sempre de pé e avante em frente, porque Deus é contigo, mulher. Amém? Deus abençoe a cada dia. E Deus é tanto na vida dela, né? O tempo tá indo aqui. Vamos correr um pouquinho. Que a pastora, além de cantar, de pregar e tantos dons, Deus usa muito ela como profeta de Deus aqui na terra, né? Outro dia veio umas pessoas para me orar e eu falei assim, olha, eu não tenho esse dom de profetizar. Porque é diferente, gente, é um dom que é para alguns, é exclusivo. Falei assim, mas eu oro, Deus me ouve e responde. Amém. E oramos e foi incrível, né? O poder que o meu ministério é outro, né? De cura e de libertação, de cura interior. Mas a pastora aqui tem esse dom de profeta. E muitas das vezes, pastor, vamos ser sinceros, as pessoas nos procuram meio pelo interesse de pegar uma palavra lá de Deus. Não vai buscar a gente como a gente, não se preocupa com a gente como a gente é, como mulher ou ser humano ou como pastora, mas vai atrás de buscar isso, ou vai na igreja por conta disso, de que lá você é profeta e revela, mas depois a pessoa não fica na sua igreja, ou não congrega lá, ou só leva... Então, assim, tem um lado bacana, bom, abençoado, mas tem essas coisinhas assim, né? Então, e tem também agora que com essa quarentena parado, cadê, né? Não tem como você ir buscar profeta, você tem que se virar em orar e buscar Deus, porque não tá podendo. E aí, como é que fica, né? Então, como que é esse ministério tão sério, tão profundo? Ele é assustador. Eu falo que o ministério, o dom de profecia, ele é assustador. Porque uma das coisas que eu pedi para Deus é não lembrar, então eu não lembro, depois que Deus usou para falar, é Deus, eu não lembro mesmo. Quando as pessoas às vezes me procuram para contar o testemunho, olha, você falou tal coisa, ou Deus, eu fico assim, tá, porque eu pedi isso para Deus, para que eu pudesse me desvencilhar. Então é algo do Senhor, para o Senhor. E eu falo assim que eu sou essa pessoa que eu sou, estabanada, espalhafatosa, porque há uma diferença da profeta e da pessoa. Mas durante muito tempo eu briguei muito com esse dom. Eu lutei muito contra o dom de profecia, porque eu era muito sozinha. O profeta, ele é muito só. Porque eu lembro de abraços, de pessoas ficarem abraçando a gente só para que Deus tome e fale alguma coisa. E Deus falando no meu coração, não é para você esse abraço, é para que eu te use. Então assim, eu aprendi a separar isso, né? Briguei com o Senhor, pedi para não ver mais, e quanto menos eu queria ver, mais eu via, porque o Senhor, ele é assim mesmo, o dom é dele, a misericórdia é dele. Mas eu louvo a Deus, porque todo lugar que eu vou, tem alguém para dizer, Deus honrou, Deus falou e Deus cumpriu. Então assim, eu gosto muito de ouvir os testemunhos, e eu ouço os testemunhos das pessoas dizendo da minha vida enquanto profeta, como se fosse um ouvinte, uma plateia. Eu sou plateia, ouvindo e glorifico a Deus, porque o dom é dele, a glória é dele, a honra é dele. E eu comecei por conta disso, trabalhando com o pastor. Eu já tinha o dom, mas quando trabalhei com o pastor Walter, a gente aprendeu muito a orar por fotos, né? Vinha aquelas filas e fotos e tal, e o Senhor começou a dar esse dom. Então hoje, às vezes a gente está ali na live e sobe uma fotinho ali e Deus já revela algo e eu não consigo, eu já falo mesmo, né? Porque eu não tenho papo na língua mesmo, eu falo mesmo e tosco o que Jesus manda. E aí assim, eu falo que a crise tá me deixando mais doida ainda. É isso. É exatamente isso, porque antes, pelo menos você está olhando para a pessoa, e aí Deus toma, você fala um negócio e 200 pessoas estão vendo, 300 pessoas estão ouvindo, e o Senhor fala, não se preocupe, que quando parar você vai ouvir o testemunho. Então tá muito mais doido. Quer dizer, não parou. Não, é doido para você, porque é aquela coisa, é para câmera, é para fotozinha, é para as pessoas que estão indo, então é diferente, mas
Assim, dessa maneira sua não, mas deve ser muito mesmo interessante, né? Deus mostra claramente, né? E é na hora mesmo, ou já teve coisas antes e depois você vê a pessoa. Como é que funciona um pouco esse mistério? Eu vou te descrever a primeira vez. Eu lembro de uma ministração que falava do rolo, né? O profeta desceu um rolo de revelação. E eu, orando à noite, falei, Jesus, eu quero esse negócio de rolo pra minha vida. Ai, eu quero rolo. Eu quero esse rolo aí. Jesus. E eu falei, eu quero esse negócio aí, porque, tipo, como que pode? E a minha vontade de que uma pessoa como eu, que eu sempre fui uma pessoa muito, assim, eu era muito dura antes da conversão. Então, para você me parar, você tinha que dizer algo que me parasse. E foi o que eu pedi para o Senhor. Eu falei, Senhor, porque tem gente que só vai entrar uma vez. Ou o Senhor fala com ela, toca ela para ela ficar, ou ela não vai voltar mais. Uhum. E foi assim que Deus fez. Então, e é assim que Deus faz. E desce como um rolo. É como se fosse um rolo mesmo. E vem vindo a frase, vem vindo os desenhos, vem vindo os flashes. E você vai falando. E você vai falando. Vai falando. E se não tem controle com a boca também. Não tem controle. Não, porque eu durante muito tempo tentei dominar esse dom, tentando segurar. Só que eu não tenho controle. E os atos, assim, as atitudes que você toma, as ordens de comando, tem também junto ou é só falar, venha quieta, ou tem alguns atos que você faz também junto? Não, vem de maneira natural. Às vezes, não é nem um momento, não é nem uma oração, não é nem um lugar, eu estou sentada num lugar que eu falo com o Senhor, ele aí começa, fala tal coisa, e eu fico olhando para a cara da pessoa com cara de, o que eu tenho que falar? Como assim, Deus? Eu não sei quem é. Já aconteceu comigo em lanchonete. Fui tomar um café. Eu fui tomar um café numa lanchonete, numa padaria, tomando um café. E de repente uma voz veio no meu ouvido e fala para aquela moça assim, assim, assada. Eu falei, como assim? Ela vai falar que eu sou louca. Ela vai falar que eu sou maluca. Como assim? Eu vou falar para ela, vá e fale. Porque e Deus fala, Deus me conhece, então ele me aperta, entendeu? Ele me espreme. Aí o Senhor disse, senão eu vou cobrar de você. E eu sei o quanto Deus ama as pessoas. E eu levantei e fui até o caixa para pagar. E falei, vem cá, eu preciso te dizer algo. E falei, olha, Deus mandou te dizer isso, isso, isso e isso. A menina desmontou na minha frente, começou a chorar e disse, é exatamente o que eu estava perguntando para Deus. Então, o que eu costumo dizer, e falo com as minhas ovelhas também, não reduza o Espírito Santo a coisa da sua cabeça. Nós pedimos muito para ter dons, nós pedimos muito para que o Senhor nos use para falar, e muitas das vezes a gente reduz a coisa da minha cabeça. E não é. Faça, obedeça e faz depois que nem eu faço. Eu falo assim, Senhor, já fiz a minha parte, fui. Entendeu? E é Deus que cumpre a promessa. É lógico que tem que ter uma vida, né? No monte, como você tem, né? Uma vida de oração, uma vida de preparo. E está à disposição, né? Não é assim tão fácil, né? Paga um preço muito grande, né? É alto. Não é um preço barato, não. Eu gosto de monte, eu gosto de orar, eu gosto de falar com Deus. E eu falo com o Senhor como eu falo com você. Como eu falo com você, eu falo com Deus. Eu sento no monte, o dia que ele é meu pai, então a gente é íntimo. Eu chego às vezes para ele e grito ele, diz, de onde você está, pai? Senta aqui que eu preciso te contar uma coisa. E divido com ele, reparto com ele. E eu acho que essa relação eu escolhi ser sincera com o Senhor. Eu escolhi falar aquilo que verdadeiramente eu penso e o Senhor tem ouvido, o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido Deus, o Senhor tem respondido e às vezes, eu falo que na maioria das vezes para mim ainda é assustador. Mesmo 12 anos depois, 13 anos depois, é assustador. Porque de repente você nunca viu uma pessoa na sua frente. Você não sabe quem ela é, você não sabe o que ela está passando. Realmente. E de repente você fica com ela na frente. Com ela. Deus me leva dentro da casa das pessoas. Eu descrevo casa, eu consigo descrever tal lugar assim, assado, a cama virada assim, é doido. Que lindo. É eu Deus. realmente já tive muitas promessas por ela, muitas coisas ditas,
Algumas aconteceram, outras estou esperando acontecer, né? E tudo Deus maravilhoso. Mas nessa fase agora, que a gente não tá podendo pôr a mão nas pessoas, dar aquele abraço e ministrar algo, o que você aconselha para as pessoas que estão nos ouvindo? O que pode ser feito? Eu dou o conselho que Deus tem dado, e eu estou tendo dado para minhas ovelhas. Entre no quarto e feche a porta. Está na hora de falar com Deus, é hora de orar. O Senhor fez isso para que nós deixássemos de ficar confiando na oração do outro mais do que a nossa. O Senhor, Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Há muito tempo Deus vem pedindo, eu quero que você seja íntimo, eu quero que você seja íntima. E agora não tem jeito. É a intimidade que faz a diferença, é você saber que é a tua resposta, é a tua oração, é o teu joelho, e você vai ter que crer. Né? Tem pessoas na live que pedem, pastor, eu estou com dor em tal lugar, estou com dor em tal lugar. Eu falo, coloca a mão aí, eu oro daqui. E as pessoas estão entendendo que a cura também está nas tuas mãos, porque é o mesmo Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus. O que Ele tem para mim, Ele tem para todos. É que alguns de nós ficávamos mais preguiçosinhos, assim, tem a pastora ali para usar, então, só que hoje não dá. Ou você crê ou você não crê. Então, assim, na primeira live, nós tínhamos 4 pessoas com problemas seríssimos, assim disseram, no rim, outro com gordura, outro com sangramento, e o Senhor disse, ora e determina, que eu quero mostrar que eu sou Deus de perto e Deus de longe. Aleluia. Eu falei, você vai ter que crer, porque agora nós vamos ter que crer, você coloca a tua mão, nós vamos orar e você vai determinar. E para a glória de Deus, no outro dia, já tinha testemunho, às 11 horas da noite, quando a live encerrou, 00:30, a menina estava dizendo, parou o sangramento. Ou seja, o Senhor está nos ensinando a confiar, a ser íntimos dele. Aproveita. Eu falo que a intimidade é algo que é precioso. Então, aproveita e seja íntimo do Senhor, ore com Ele, converse com Ele, ame mais a Ele, olhe mais para Ele. Amém. Realmente, e Deus continua movendo, agindo, continua no controle e continua operando curas, sinais, prodígios, maravilhas, milagres para a glória do Senhor e através da sua vida mesmo, não é verdade? Temos muita coisa aqui que as pessoas estão escrevendo, eu não vou conseguir, né, falar todos aqui agora, mas pode ter certeza que eu e a pastora vamos responder vocês todos depois, tá? Curtir vocês ali. E vão lá, se inscrevam no canal, quero ler bastante inscrito, quero que de hoje já aumente bastante, porque durante a semana nós estamos fazendo um resumo também e estamos juntos aí, né? Nós estamos terminando, agradecidos a Deus por todas as palavras que ouvimos, por tudo que aprendemos. Um outro lado, eu sei que ela já foi, ela faz a live dela, já foi no programa da Web Rádio da pastora Nádia, foi tremendo, né? Mas hoje a gente está aqui mais num bate-papo, bem tranquilo e conhecendo um outro lado, quanto que ela como mulher, como mãe, como vó, como pastora, como um ministério tão profundo e conhecido dentro da cidade, né? Que muitos já foram abençoados pelo ministério dela, por palavras que foram ditas. Nós já presenciamos muita coisa como Deus usou, e de um jeito, né? Um jeito louco, né? Um jeito assim, sai marchando e vai lá e faz. E aquela coisa tão linda e bonita, né? Que nos leva, quantas das vezes, né? Convidada para todos os lados para estar pregando, ministrando e profetizando. Então, essa pastora Patrícia abençoada. Mas ela tem um lado novo aí, profissionalizante, no qual ela está se aperfeiçoando, se aperfeiçoou e fez um curso, né? De massagem. Você agora é massagista. Gente, eu já tive o prazer de receber uma massagem ainda, um presente dela. Umas mãos já são abençoadas. Agora imagina fazendo massagem. Foi incrível, eu estava já, né, doente do jeito que eu estava e realmente chegou numa hora boa. Ela sabe mexer em todos os pontos importantes do corpo e ela pôde dar, né, tanto ali uma massagem espiritual na minha vida quanto uma massagem física, né? E aí? Foi isso,
eu estava cansada de trabalhar na área da saúde, eu estava cansada de ficar longe do povo, de longe de conseguir conversar, longe de orientar. Então, eu estava assim... Eu sentei na frente do médico da unidade de saúde, ele falou, quem é você? E eu descrevi quem eu era para ele, ele falou, e você está feliz? Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida hoje, o que você mudaria? Eu falei, eu sairia do posto. Ele falou, por que você não sai? Eu falei, não sei. Ele falou, mas não é isso que está te sufocando? Eu falei, eu vou falar com Deus. Se Deus aprovar, e eu falei, só que eu quero uma outra profissão, para não viver da obra, eu gosto de me sentir útil. E aí Deus me abençoou 10 dias depois com um curso de massagem. E aí eu gostei do negócio. Eu falei, bom, eu vou fazer massagem. E aí pedi um outro sinal para o Senhor me deu esse sinal. Eu saí da unidade de saúde, feliz da vida. E hoje sou massagista, a gente faz diminuir aí 1 quilo e 200 numa massagem com drenagem. Então é massagem com drenagem. E o Senhor disse, use as tuas mãos, porque as tuas mãos trazem um outro tipo de paz. Então eu oro, eu tento passar um pouco que eu tenho da parte do Senhor também, colocando nisso, nessa profissão nova que Deus me deu. E falei para o Senhor, eu não sou igual a todo mundo, não vou poder ser mesmo. Aí disseram para mim, você vai alugar uma sala onde? Eu falei, no lugar nenhum. Já comprei uma maca portátil, eu jogo ela no meu carro, com a minha sacola de massagem, e vou na sua casa e faço a massagem. E é tudo maravilhoso, é gostoso. Foi bom porque, olha, quando você estava, né, com dor, o Senhor lá em casa falou para mim, vai fazer massagem na minha filha que ela tá com dor nas costas. Eu falei, tá bom, tô indo. Passei a mão na minha maca, cor de rosa, bem discreta, que nem eu. Né? Trouxe para cá, fizemos uma massagem, oramos. Então, é isso. E é um conselho que eu dou como mulher. Às vezes a gente se fecha, achando que a gente não pode. E nós servimos um Deus que na palavra dele está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se fortalece em Deus. Encontra o que te traz paz, encontra o que te traz alegria, coloca Deus na frente e vai fazer. Nós podemos sim, tudo no Senhor. Então assim, é um conselho que eu tenho para deixar, porque muitas mulheres estão sofrendo porque não conseguem tomar uma atitude, não conseguem tomar uma decisão, presa no que aprendeu na infância, presa nisso. Se solta, coloca Deus na frente e vai fazer. Hoje, esse mesmo médico, ele me chamou para uma reunião no posto, ele falou, eu te admiro, porque são poucas as pessoas que dizem, isso está me fazendo mal e eu não quero mais isso. Então, se está te fazendo mal, deixa, muda, se reinventa a todo tempo. Nós temos um Deus que é capaz de honrar aquilo que a gente se dispõe a fazer. Então, é o meu conselho, né, para todo mundo, assim, mude. E se precisar de uma massagem, tem lá o Instagram de massagem, tá lá os resultados, né, Andrade Oficial, né, no Insta, no Face, a gente está sempre colocando, e é domiciliar, tá? Eu vou até você, no seu tempo, na sua hora, eu vou até você. Algumas pessoas pegam para fazer massagem, mas quer mais conversar, né? Mas só Deus, mas tudo bem. Né? Mas a gente tem feito, é o que Deus colocou. Eu estou muito mais feliz, eu estou muito mais plena, eu consigo visitar os meus amigos de trabalho alegre, levando paz para eles. A gente precisa de tempo para fazer a obra e fazer as coisas que goste. Algumas coisas têm que ser eliminadas, né? E no caso, o que Deus tirou dela e deu outra coisa que ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é prazeroso, é gratificante também. E ela faz realmente, gente, uma massagem maravilhosa. Já pensou essa mulherona com essa mãozão grandona desse jeito, né? A mão é grande. Então, é uma massagem realmente boa. Ela faz os pacotes bacana, num precinho maravilhoso. Dá para você fazer, né? Relaxar, descansar. E enquanto isso ainda, se Deus usar ela vai entregar o mistério para você. Pronto. Pastora Marta, uma bênção. Pronto, né? Então aí que vai continuar. Abençoe a vida dela, né? Que esse é um novo que Deus deu e realmente está sendo uma bênção.
mas muita gente falando aqui, né? E um delas que programa maravilhoso, amo. Ai, que bom, gente, que vocês estão gostando, né? A gente está procurando aprender, aperfeiçoar. Eu tenho lido muito, estudado muito para mim poder aprender um pouco mais, para estar com vocês aqui, né? Mas as palavras que eu tenho dito, elas são dadas por Deus, às vezes no mesmo dia do programa. Eu oro muito e falo, Senhor, o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale que alcance alguém nesse dia? Então, cada palavra que eu tenho dito, elas são dadas pelo Espírito Santo mesmo para você. Eu tenho certeza que foi benção a de hoje, foi benção a entrevista, foi benção a conversa, o bate-papo. E nós vamos terminar aqui com uma canção ou então uma palavra ou algo que você queira entregar para elas. E depois já vou falar do próximo programa, quem vai estar aqui, tá bom? E despedir de vocês, né? Mas nós vamos finalizar e dar as considerações finais com a pastora. Eu tenho só a agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui, de vocês poderem conhecer um pouquinho de quem somos fora das nossas igrejas, fora, né, atrás de tudo que a gente faz. E eu li algo muito importante que eu tenho carregado para mim. E eu quero deixar para você essa noite, né? É algo que diz assim: a mentira chegou à casa da verdade, bateu em sua porta. Bom dia, verdade. Dia lindo aí fora. A verdade, por sua vez, em se tratando da mentira, olhou até a janela e disse, bom, realmente o sol está aí. Bom dia, mentira. Dia maravilhoso. A mentira, por sua vez, virou para a verdade e disse, verdade, o sol está tão bom, vamos dar um mergulho? E a verdade falou, bom, pela primeira vez a mentira chegou até mim dizendo uma verdade. Vamos! E as duas seguiram até a beira de um rio. E chegando à beira desse rio, verdade e mentira se despiram e pularam na água, uma água fresquinha. Só que a mentira apressou-se, levantou e saiu antes da água, vestiu as roupas da verdade e foi embora. A verdade, por sua vez, olhou para a volta, assustou e disse, um minuto de distração, a mentira me enganou. E saiu daquela água e olhou no chão e viu que as roupas que estavam ali eram as roupas da mentira. Ela disse, eu me recuso. Eu não vou vestir as roupas da mentira. Eu vou até a mentira com as roupas dela na mão e quero as minhas roupas porque eu sou a verdade. E a verdade atravessou o campo e as pessoas olhando. Você está nua, você está nua, você está nua. E a mentira, por sua vez, já tinha passado com as roupas da verdade. E aí a mentira alcançou, a verdade alcançou a mentira e disse, está aqui as tuas roupas. E a mentira virou para a verdade e falou assim, você escandalizou. Você, porque para não vestir as minhas roupas, você preferiu andar nua. E a verdade vira para a mentira e diz, eu prefiro ser uma verdade nua e crua do que uma mentira vestida de verdade. Guarda isso no seu coração. Glória a Deus! Muito bom, hein? Muito bom. Seja sempre verdadeiro. Creia na verdade. E a verdade é Jesus. Amém? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Nós agradecemos, foi uma alegria, um prazer estar aqui com ela, né? Já estamos no final, que pena que vamos ter que terminar, né? Mas aprendemos muito, ouvimos muito e eu queria dizer para vocês que quarta-feira que vem, quem vai estar conosco é a pastora Tatiana, a pastora esposa do nosso superintendente, pastor Maico. Ela é coordenadora de mulheres da região aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular. E ela vai estar falando sobre, será que o cristão pode ir numa psicóloga? Será que o cristão pode consultar uma psicóloga? E ela vai falar também um pouco sobre o trabalho dela como coordenadora da região, como é a luta, o trabalho dela também, vamos conhecer um pouco dela. Então vai ser muito interessante. Ela está na faculdade de psicologia, né? E temos muito que perguntar e o que saber sobre esse assunto.
O programa que vem, nós, por motivo dela, ele vai estar no ar exatamente às 20 horas. Ele vai ser soltado às 20 horas, mas ele vai ser gravado antes por conta de compromissos dela. Então, ele não vai ser ao vivo na quarta que vem, mas às 20 horas ele estará no ar, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá bom? Um assunto interessantíssimo, uma pessoa maravilhosa, cheia de experiência, cheia de responsabilidades e de compromissos, e que vai poder, como mulher e como mãe, como esposa, como ministra, como pastora também, nos ensinar muito, tá bom? E o mês que vem a gente vai variar um pouco, vamos ter algum programa com outras pessoas também que não são pastoras, né? E uns bate-papo legal, algumas coisas maravilhosas. Então, agradeço a vocês pelas orações, pelo apoio, que por conta disso nós vamos ficar mais um mês no ar aí, né? E vai ser benção, eu creio. Então, nós vamos de mês a mês, tá bom? De mês a mês nós vamos indo e ficando juntos, né? Até aquilo que Deus, porque a nossa vida tem que estar na direção de Deus, né? E Deus está direcionando dessa forma. Então, assim, tô amando tudo isso, tá bom? Vai lá então, se inscreva, dá um toquinho lá no sininho, tá aí abaixo. Você que precisa, você que quer. E aquele beijo gostoso, amo vocês. Foi uma alegria, um prazer estarmos juntos, tá bom? Deus abençoe, um abraço. Amo vocês. A paz.